Salve nação, saudações! Temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar do jogaço de amanhã, Flamengo e Chelsea. E aí, pra você tem favorito, não tem? Dá jogo, não dá? Comente aqui, quero saber a sua opinião e palpite! Ó, muitos comentários, hein? Muitos palpites aí. Eu quero ver se você vai acertar, cara. O meu palpite é 2-1 Flamengo. Eu acredito! Vamos pra dentro, vamos pra cima. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. E inscreva-se aqui no canal. Vamos lá. Aê, Pedrão! Isso, Pedrão, obrigado, tá Alain. Penteado. Não sei se é penteado ou se é molhado. Choveu em New Molhou lá. Jersey, chove na Filadélfia. Olha lá o estadião do jogo de amanhã. O Flamengo joga no mesmo estádio da estreia, né? Quando bateu o Esperance por 2-0. Amanhã, Pedro Ivo, um confronto muito mais complexo, muito mais difícil. Como é que foi o último dia de preparação do Flamengo para enfrentar o Chelsea? Pedro Ivo, boa tarde. Um abraço para você, abraço a todo mundo ligado aqui no Equipe F. E olha, deve ter sido um dia tranquilo para o Flamengo. Acordou bem, treinou, veio de ônibus para Filadélfia, saiu de Atlantic City, treinou por lá, veio de ônibus para cá. Quando os jogadores se deslocaram aqui até o estádio para a zona mista, porque a entrevista coletiva estava sol. Eles ainda não sabem da chuva que caiu. Para mim não foi muito tranquilo não, mas deu tudo certo. A gente está ao vivo, a gente sempre dá um jeito de estar ao vivo. Mas eu explico por aqui. O clima é tranquilo por aqui, a chuva caiu forte, mas é aquela pancada de verão, podemos chamar assim, que até já está começando a arrefecer aqui, joga aquele bafo, espalha um pouco, né, aquele calor, mas daqui a pouco o calor já volta. Esse casaco que eu estou usando daqui a pouco provavelmente já vou ter que tirar. O dia do Flamengo começou lá em Atlantic City, Plihal. Agora vamos à informação que é o que interessa. O Flamengo joga amanhã. Jogo importantíssimo, muito aguardado, né? A medição de forças ali, Flamengo, Chelsea, América do Sul, Europa. Caiu o sinal. Opa. Chelsea lá em Atlantic City de manhã. Diga. Voltou. Pode tocar. Deu uma probleminha na conexão, mas já voltou. Eu acho que tá voltando. Deve ser a chuva. Se cair também você pega daí, se não cair eu seguro daqui porque eu tô vindo com vocês. Então recapitulando, o Flamengo começou o dia lá em Atlantic City, base do Flamengo aqui nesse Mundial de Clubes. Primeiro treino completo do Felipe Luiz na temporada, De La Cruz em campo, Arrascaeta e Luiz Araújo que foram poupados ontem em campo, Alexandre poupado no primeiro jogo em campo, todo mundo à disposição para o jogo de amanhã. Primeiro treino com o time completo e único treino tático visando a formação de amanhã. Perguntamos ao Alexandre aqui. Felipe Luiz já avisou quem joga, ele só passa amanhã. Mas a ideia que por aqui é que ele ensaiou alguns testes, algumas mudanças. Ayrton Lucas deve sair do time, Alexandre deve ser o titular. Do meio para frente, de 1 a 2 mudanças, podemos ter mudanças também no comando de ataque. Treinou em Atlantic City, veio para Filadélfia, falou aqui no de Match Day -1, como a gente chama, véspera do jogo. Danilo, um dos líderes do elenco, concedeu entrevista na Zona Mista, uma novidade agora de véspera de jogo. Danilo falou na Zona Mista, falou o que espera para esse jogo contra o Chelsea rapidinho e disse que o Flamengo tem chance real de jogar, de ganhar, quem sabe, mas principalmente competir. A gente vai ouvi-lo agora antes de continuar. Acredito que a forma do Felipe trabalhar, da comissão técnica e da diretoria do Flamengo, terminando nos jogadores, é uma forma muito ambiciosa, é uma forma que pretende realmente implementar um tipo de jogo que nos faça dominantes. Obviamente, como eu falei, amanhã é um jogo onde o Chelsea fisicamente é um time muito potente, a gente vai precisar correr muito e igualar nessa fase do jogo, mas eu creio que nós temos ferramentas suficientes para poder fazer um jogo importante e vencer. Tá aí a palavra do Danilo, Plihal. Estou dando uma olhadinha, o sinal por enquanto está se mantendo estável, então eu vou continuar falando por aqui. Mais cedo, por aqui, quem falou foram os jogadores do Chelsea. E curiosamente, Cole Palmer, grande destaque do Chelsea, grande atração do jogo de amanhã, tem uma relação com o Flamengo. Não exatamente uma relação tão boa para os rubro-negros. Tem gente próxima por lá que conhece o Flamengo, tem gente próxima por lá que fez pedido especial para o jogo de amanhã, e a gente vai ouvir também aqui no Equipe F. Well, my uncle lives in Brazil, so he messaged me yesterday saying that they're one of the biggest teams in Brazil, and it's all they're talking about. So I expect it to be a good game, and I think they're a good side. Yeah. What exactly your uncle told you? If you can say a little bit about why he's in Brazil and where. He lives in Brazil. He's lived in Brazil for over 10 years now, and he was just messaging me saying, please score. So, yeah. É antes.
Eu não sei se já voltou aqui. Já voltou, Sim. pode tocar. Agora sim, agora eu sou vocês. Vocês escutaram aí, o nosso Mendel Bidlovski rasgando no inglês, conseguindo uma respostinha de Cole Palmer sobre o desafio de amanhã contra o Flamengo. Muita expectativa, ele sabe quem é o Flamengo, ele recebeu pedidos, ele quer marcar um gol contra o Flamengo, mas o tom por aqui, do lado rubro-negro, a gente está falando que por agora que eles ainda estão lá dentro, que depois que o Danilo falou, Alexandro também concedeu entrevista ali na Zona Mista, e o Felipe Luiz fala agora em entrevista coletiva que a gente vai conferir depois ao longo da programação. É um tom de confiança, é um tom de alívio depois da vitória na estreia, é um tom de confiança pelo que está sendo observado no grupo, mas também em todo o Mundial, um tom de enfrentamento, que os sul-americanos podem bater de frente em algum momento do jogo, ou então em vários momentos do jogo contra os times europeus. Então o Flamengo sonhando com uma vitória. Beliscar um ponto para eles é algo dentro da realidade e sonhando com uma vitória para tentar uma chave um pouco mais tranquila, se é que dá para falar assim, no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, a partir das oitavas de final. Então, pela manhã, Felipe Luiz ensaiando algumas mudanças, Alexandre de volta, a gente pode ter mudança no comando de ataque. O Flamengo veio para a Filadélfia, entrevista por aqui. O Flamengo dorme aqui na Filadélfia e joga amanhã aqui na Filadélfia. E muita expectativa essa tal medição de forças contra uma potência da América do Sul e um time da Premier League. O debate que fica por aqui é em que prateleiro o Chelsea também está na Europa neste momento. Ainda mais quando o treinador do Chelsea fala que vai rodar um pouco a sua equipe. Então, claro, gera aquela expectativa. O Chelsea rodando, o Flamengo empolgado, a confiança depois da primeira vitória. Então, é um clima de expectativa e até de uma certa curiosidade, né? O Jorginho falou muito de interrogação, de saber onde o Flamengo está para essa partida de amanhã. Eu deixo para os amigos para entender onde o Flamengo está nesse momento no Mundial de Clubes. Muita confiança, vamos ver amanhã. Bola rola às 2 da tarde daqui, 3 horas aí do Brasil, para a gente tirar essa dúvida, passar limpo aí essa adição de forças que eu falei de América do Sul, Europa, que é a grande atração aqui do Mundial de Clubes. Parece que a chuva está parando um pouquinho, ela só queria atrapalhar o link. Daqui a pouco o calor volta e a gente segue por aqui, Plihal. Boa, Pedro Ivo Almeida, monstro, proteja-se aí da chuva. Que bom que ela tá dando uma trégua aí, pelo jeito. Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho. Se rodar demais o time, quebra a cara contra o Flamengo, né? Se o Chelsea poupar muito titular, um abraço, hein, Pascoal? Tem jogo, hein? O Zinho quantificou ontem as prateleiras, né? E qualificou essas prateleiras. Sim. E o Zinho não acha que o Chelsea... Vamos reforçar? A gente colocou na primeira, não é mistério para ninguém, PSG, City, Real Madrid, Bayern de Munique. Barcelona. E aí, na segunda... O Real Madrid parece que não está fazendo muita questão de ficar na primeira prateleira, não. Na segunda, a gente colocou Borussia Dortmund, que tomou um calor do Fluminense. Eles estão falando só de quem estão no Mundial, tá certo. Colocamos quem mais? Juventus. O Zé tirou o Benfica e o Porto da segunda prateleira, botou na terceira. O Chelsea estaria na segunda. O Zé, eu não sei se o Zinho... O Atlético de Madrid na segunda também. É essa que você colocou aí, Zinho? Foi assim, Zinho? Sim, foi. Tô com vocês. O Porto demonstrou isso, né? Tomou uma pancada do Miami. O Porto acho que é quinta prateleira, viu, Zinho? O Porto tinha que abrir o olho. Time ruim. Eu falei, o Porto, futebol que eu vi jogar contra o Palmeiras, tem que se preocupar se ele vai classificar. E ficou estranho o negócio, né? Eu tô com o Zé também. O Benfica também, que eu vi jogando contra o Boca, não me empolgou. Né? Tanto é que é bom o Flamengo tentar ficar em primeiro lugar, porque pega o segundo colocado, né? Sim, esse grupo aí do Benfica, do Bayern. Vamos ver. O jogo é vital pro Flamengo escapar do Bayern de Munique. Claro que seria muito indigesto já nas oitavas, o primeiro mata-mata, pegar o time alemão, que está, sem dúvida alguma, na primeira prateleira, acabou de ser campeão da Bundesliga com sobras. E Benfica, Boca, são super acessíveis, né? Sim, acho que são acessíveis. Acho que com o Boca acho que é um confronto à parte, porque aí teria a tradição das duas equipes, né? Rivalidade, Brasil e Argentina e tal, então tem um peso a mais em relação a isso. Eu acho que se jogar Flamengo e Benfica, eu acho que tem jogo. Sim, total. Tem jogo, dá jogo, sim. E hoje eu vejo um jogo bom para o Flamengo. O Maresca falou, né, que vai rodar o elenco e tal. Eu acho que os europeus estão fazendo isso. Acho que daqui a pouco, quando passar de fase, aí ele começa a colocar os times... Eles começaram a colocar os times mais definidos, vamos dizer assim, os titulares, com poucas mudanças. Mas eu acho que hoje vai ter... Amanhã, né? Amanhã vai ter jogo, sim. Vai ter jogo. O Flamengo, dentro da apresentação dos dois, né? Eu acho que o Flamengo consegue jogar. A gente estava conversando antes ali, e eu tenho visto a repercussão das notícias na Europa, né?
alguns jornais falando e tal. Teve um que falou assim, a Europa entendeu que existem times fora do eixo europeu. E eu acho que essa primeira partida dos times brasileiros e de alguns outros times aí, acho que, peraí, nós estamos achando que era aquela Copa Intercontinental, a Toyota, não é assim não. Né? E eu acho que os times brasileiros entenderam e como nós estamos no meio da temporada, fisicamente o nosso time está bem também. Os nossos times estão bem e acho que isso consegue diminuir também um pouco essa distância. Porque você consegue ter uma intensidade, e aí a intensidade parte física, parte tática, os times brasileiros são bem treinados e depois você vê aí na parte técnica, que aí eu acho que é uma diferença. Mesmo que pode naquele existir. outro formato, Zé, se a gente lembrar de 2019, Flamengo e Liverpool, tudo bem que o Flamengo de hoje não está no estágio do Flamengo de 2019, mas o Liverpool também era muito mais time do que é hoje o Chelsea. Mas era uma surpresa, né? Porque era assim, era uma partida antes da final, entendeu? E aí você tinha com os times africanos, Se você caísse na semi, era zebra. Dependendo e tal. Hoje não, hoje a qualidade de jogo que o futebol brasileiro, os três primeiros e o próprio Botafogo conseguiu fazer alguns bons minutos ali contra o Seattle, peraí. E eles também não dão aquela importância que nós estamos dando aqui. Os europeus não veem o Campeonato Mundial. Tem muitos times aí que estão disputando porque a bufunfa chegou e porque a FIFA obrigou também, A Copa né? do Mundo deles é a Champions League. É a Champions League. Não dá nem para comparar. É outra coisa. De ambição, não dá nem para comparar. Mas quando chegar na reta final... Não, eles vão levar a sério. Das oitavas. Eu já acho que amanhã, essa historinha aí que vai poupar, que não sei o quê, duvido que ele já não vem com o que ele, para o momento, acha que é o melhor. Já é um outro jogo, os caras já estão entendendo, assistiram o jogo do Flamengo, estão vendo a repercussão, estão vendo as notícias, estão vendo os outros resultados, o Real Madrid, o sufoco que passou, o Borussia Dortmund, o sufoco que passou, enfim... Eu acho que eles vão começar a entender e querer jogar mais forte, né? E mais firme, porque senão vão ficar de fora. Sim. Porque mesmo com todas as forças, daqui a pouco, dentro desse programa, a gente vai fazer o duelo cara a cara de Flamengo e Chelsea, levando em consideração que o Chelsea vai escalar muitos titulares, ou o time titular Quem amanhã. inventou isso? É pau a pau, não tem uma disparidade grande. Não, o Flamengo não vai perder o jogo amanhã. Opa, assim mesmo? Na minha concepção, né? O Flamengo não perde no Chelsea amanhã. O Chelsea não vai jogar contra o Bala Mistura, que é o meu time lá da Várzea. Não vai jogar. O Chelsea vai jogar com o Flamengo, que tem o melhor elenco da América do Sul. Incomparável o elenco do Flamengo na América do Sul. A produção poderia soltar aí. Comparar. Entendeu? Agora, isso me ajuda bastante. Eu não tenho medo de dizer isso para mim. O Flamengo não perde o jogo amanhã. Não perde. De jeito nenhum. O Flamengo tem um baita time, tem um monte de jogador bom. Tem estrutura tática. Que isso? Os caras te chamam de zicador, viu? Quem? Pena que eu não tô amanhã nesse programa. Amanhã? Não, pode vir, Zinho, não tem problema. Você pode chegar com você. Por mim, será sempre bem recebido, porque eu tenho um carinho enorme por você e você sabe disso, apesar sempre das nossas concordâncias. Agora, no que diz respeito o Maresca... o Enzo Maresca falou o quê, meu senhor? Você é uma rixa, Vai rodar o time. Que vai rodar time, coisa nenhuma. Só se ele rodar para botar o time titular. Você acha que ele vai querer jogar com o time mais... O time que equipara com ele nas forças do grupo, com o time mais fraco? Vai poupar contra o Esperança, né? Vai botar, é claro. No último jogo, Penha. Porque é o seguinte, se tomar cartão amarelo e for suspenso nesse jogo, vai cumprir nas oitavas. Você tá entendendo o que eu tô falando? É lá que ele vai poupar. Aqui não, aqui é pra rachar madeira, meu senhor. E o tio do Palmer, que tá morando no Brasil há 10 anos? Eu acho que ele torce pro Vasco. O que você achou, Vai Zé? entender o Palmer tá fácil ou não? Aquele inglês britânico, ele tava com a boa vontade também pra falar, pra abrir a boca, né? Vai tá secando... É secadeira total. Quem não torce pro Flamengo não... o Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Isso é uma coisa certa, porque existem outros brasileiros no Mundial. Para mim, o Flamengo tem muitas condições de passar nesse grupo como primeiro colocado no grupo. Aliás, as torcidas dos outros 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro estão cansando de secar os 4 que estão jogando, né? Rapaz, é uma secação, hein? Por enquanto tá difícil. Secação. Imagina o torcedor do Vasco. Como não tá cansativo esse negócio de secar. O cara acorda já secando.
Meio do dia, secando. Dorme secando. E por enquanto não tem dado O certo. torcedor do Vasco só não secou agora à tarde o jogo do Palmeiras, que tem essa ligação do Vasco com o Palmeiras. Tem ligação. No mais, eu acho que tá... O torcedor do Vasco tá muito ocupado, né, nessa questão de secar, porque tem 3 times para ele ficar secando, né? É isso que eu tô falando. Haja secação. Agora, Pascoal, e essas possibilidades de mudança aí? O Alexandre, uma mudança certa, entrando na lateral esquerda, ele não estava em plenas condições para o jogo de estreia, e essa possibilidade do Bruno Henrique na frente. Pedro sentando no banco, na casinha de novo. Eu acho que o Alexandre vai voltar naturalmente à lateral esquerda. Sim. Naturalmente volta à lateral esquerda, porque eu entendo que na estrutura do time para jogar contra o Chelsea vai marcar 2 jogadores que são muito fortes por esse setor, né? O Palmer e o Neto. Então ele tem 2 jogadores ali e tem que ter uma companhia na marcação, né? Tem que alguém voltar também para ajudar na marcação. Isso é muito interessante que aconteça, porque é o lado, na minha interpretação, o lado mais forte do Chelsea, as jogadas que saem pela direita. Ponto. Mas o Flamengo não estará privado de jogar futebol contra a equipe do Chelsea. Repete aí, quem jogar pelo lado esquerdo tem que fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo, fazer o quê? Eu estou dizendo assim, não precisa necessariamente ser quem vai jogar como ponta esquerda. Não. Volante... Repete o que você falou. Quando... Não muda o assunto. Não. O cara que jogar pelo lado esquerdo vai fazer o quê? Quem jogar pelo lado esquerdo tem que dar uma mão, porque ali são 2 jogadores com muita qualidade. O Pedro Neto e o Jonathan Palmer. Eu não estou dando obrigação para o ponto esquerdo, estou dando obrigação também para o volante que joga pela esquerda. Que o Flamengo, se não me falha a memória, no último jogo jogou com 2 volantes. Um lateralmente e o outro. Será que o De La Cruz volta? Não tem, não. Não vai voltar ainda, não. Do jeito que o Jorginho jogou... Não, mas estou dizendo para jogar com 3 volantes. Não vai jogar, Não, aí joga o Gerson e Arrascaeta, certo? Para fazer os 4 homens no meio campo. Um outro atacante ali. O Gerson já vai fazer mais o lado direito da defesa do ataque do Flamengo e mais o lado esquerdo da saída. Eu acho que o time vai ser o mesmo com essas 2 alterações, com o Alexandre e com o Bruno eu não Henrique tiraria no o lugar do Pedro. Eu não tiraria o Pedro. Não tiraria. Tetra, e a importância do Jorginho nesse jogo? Lógico, pelo fato dele, mais que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo dominar o adversário, inclusive já vestiu a camisa do Chelsea, como nós vemos na fotografia aí da tela. Não, fundamental, a experiência dele, até o respeito que os adversários têm, conhece o cara, olha, opa, esse time aí, olha, o Alexandre estava na Juventus, né? O Jorginho, o próprio Gerson jogou, né, na Europa, no Olympique. Enfim, o Pedro teve uma passagem rápida. Nessa eu tô com o Pascoal, tá? Ontem eu falei e vou repetir hoje. Eu começaria com o Pedro também. Começaria com o Pedro ali, segurando os zagueiros, fazendo o pivô para a chegada do Arrascaeta, do próprio Gerson, do Luiz Araújo. Mas assim, o Jorginho, esse jogo sim, né? No outro anterior, eu até pensei assim, pode abrir mão de um dos volantes, botar mais um atacante, porque o Flamengo ia propor mais o jogo. Ia jogar mais no campo do Esperance, né? E precisava abrir, ter 1 contra 1. Então poderia até abrir mão. O Jorginho estava chegando e tal, mas ele entrou e jogou muito bem. Mas para esse jogo, aí sim. Aí não tem nem o que conversar. Precisa desse meio campo forte, vai ter um duelo grande ali. A gente vai fazer o duelo daqui a pouco e nós vamos ver como vai encaixar, né? Como vai ter esse duelo no meio campo. E dali muitas coisas boas para o jogo vai sair de ambos os lados, né? Porque o meio-campo do Chelsea também é de altíssimo nível. É bom. Ali. Os 3 do meio são muito bons. É só pensar em Caicedo e Enzo Fernandes versus, que a gente conversou ontem, né? Pulgar e Jorginho, aí... Pra mim Zé Belo disse que era briga muito boa. Você jogou bom, porque o Pulgar também. O Pulgar tem experiência na Europa, jogou um tempinho na Itália. Esses 2 que estão na tela aí, ó. O Debochado e o Palmer. Aí, ó. Atrás de vocês aí. Sim, é outro bom duelo. No nosso cara a cara aqui, vocês vão ter que decidir com quem vocês ficam. Galera, daqui a pouquinho, hein? Depois desse vídeo aqui, faz o seguinte, desmarca o sininho e marca de novo. Ativa de novo, porque, cara, não tenho mais notificação hoje. Ou então depois vocês voltam aqui no canal mais tarde, porque, veja bem,
Já soltei 3 vídeos hoje e não terá mais notificação. E, logicamente, eu não vou perder de gravar o cara a cara de Flamengo e Chelsea, né? Então teremos 2 vídeos hoje do programa Equipe F. Então, volte aqui no canal mais tarde para vocês assistirem, tá bom? E eu confio, cara, na vitória do Flamengo ou no empate. Cara, é mais fácil o Flamengo empatar ou vencer do que perder. Vocês não concordam, não acham? Ah, mas é o Chelsea, é o todo-poderoso. Cara, que todo-poderoso o quê? Sabe quem que é todo-poderoso lá na Inglaterra? Eu vou falar para vocês, o Arsenal, o Liverpool, o Manchester City, esses sim, são os poderosos. O Chelsea, ele ficou em 4º lugar, se eu não estiver enganado, lá no campeonato inglês, né? Na Liga Inglesa. E eu acredito, eu confio na vitória do Mengão. Se o Flamengo empatar, já será um resultado bom, né? O importante é a classificação, galera. Se vai ficar em primeiro ou segundo, a gente vai ficar sabendo depois, né? Se ficar em primeiro, melhor, porque daí a gente foge do Bayern de Munique. Cara, se o Flamengo pegar o Bayern de Munique, daí eu vou ter medo. Aí eu sou sincero. Não tem como não ter medo do Bayern de Munique, galera. Esse time é sinistro. Só isso que eu tenho pra dizer, né? Vocês viram, né? Na estreia já meteu 10 lá naquele time ridículo lá. É um time amador, mas tudo bem. 10-0, cara. E eles não tiram o pé, não. Faz 1, faz 2, faz 3. Continua fazendo gol. E é assim também no campeonato deles lá no Bundesliga. É Bundesliga, né? É isso, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Deixa o like pra ajudar. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Eu vou trazer o cara a cara daqui a pouco, hein? Saudações. Fui!